10 em ponto combina com o quê? Combina com o seu mercado à vista. Por isso, Guto Cerávolo, Marcelo Coutinho, Diego Kerber, Léo Pinheiro e eu vamos mergulhar. Bom, eu preciso parabenizar a leitura acertada do Coutinho. Amigos, em alguma medida, é uma fria, né? Perguntar, e aí, Coutinho, hoje é pra cima ou pra baixo? Quem tem bola de cristal? Mas o Coutinho usou e abusou da experiência, da bagagem no repertório para sugerir para o nosso público que o Ibov ontem interromperia, essa sequência de 11 fotografias consecutivas de alta. Dito e feito, o homem não ficou no muro não, defendeu a estopada nas altas e o Ibov recuou, fechou em 129.110 pontos. Agora o Ibov começa a se mexer. Quero saber, Coutinho, enquanto você recebe os aplausos do auditório, quero saber se você entende que essa correção é a antessala de mais correções ou se a gente deve ver uma lateralização. Lindinho, acertou, hein, Lindinho? Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia, Diego. Eu não tenho nada a ver com isso. Bom dia, pessoal, vamos lá. Olha só, Leozinho, o mercado fecha em baixa, mas como você mesmo vê, né, o candle, aqui eu tô no índice futuro, Ibov, mesma coisa, né, o candle ele fecha em baixa, mas ele lateraliza, então é prematuro dizer se a gente já vai entrar numa correção, né, pelo menos eu precisaria de um ou mais dois candles para que o mercado pegasse e desse algum tipo de direcional melhor. A interrupção da alta, ela era mais clara pelo Fibo, ok, essa daí a gente acertou. Agora, hoje, falar que corrige ou lateraliza, eu preciso de um pouquinho mais de dados. Você vê que o índice futuro agora a cota 130,040, estamos abaixo dos 645, que era o nosso ponto, está lateralizado. Você vai para a sua direita, o dólar, apesar da alta, segue também lateralizado em figura baixista, tá? O que é importante salientar. Então eu acho que a gente vai precisar ir pelo menos de mais 1 ou 2 dias para ver para que lado o mercado vai. Maravilha. É o conjunto de pistas do qual o Coutinho depende para traçar uma tendência, um direcional mais claro, pensando na dinâmica do mercado. Meu amigo, a moeda americana foi buscar máximas intradiárias há pouco. Está muito próxima da região de máxima intradiária de novo. R$ 5,467. A máxima foi R$ 5,468. A moeda americana em relação à moeda brasileira vai se colocando na mesma prateleira da relação entre moeda americana e moeda sul-africana, da relação entre moeda americana e peso mexicano. Num primeiro momento, o real estava demonstrando mais força do que essas outras moedas pares. Mas a alta de 0,30 a 0,35 foi dobrada nos últimos minutos e nós estamos vendo o dólar seguir a mesma toada aqui no Brasil da toada seguida na África do Sul e no México, que é bem diferente da toada seguida pela moeda americana ante as moedas pares, as moedas desenvolvidas, as moedas fortes. E aí, Coutinho, gráfico da moeda americana, 5 minutinhos na tela você tem ou você vai no de 60 minutos? Vou no de 60, depois vou no de 5. Bora lá, você com a palavra. Então vamos lá, olha só, pessoal. Você vê que quando eu coloco o dólar no gráfico de 60, né, eu mantenho o canal, que são as duas linhas. E você vê que o gráfico em si, internamente dentro do canal, você também não tem uma tendência muito clara, né? Então, o que eu falo às vezes é de você ter uma figura gráfica direcional dentro do canal, e aí tudo bem, ela mais ou menos respeita, porque a prioridade segue sendo do canal. Mas, de qualquer forma, na forma que eu tô hoje, você vê, eu tenho uma alta, depois eu tenho uma baixa que não se completa, e aí o dólar volta a subir. Quando o dólar volta a subir, ele sobe menos que a alta anterior. Então ele vai afunilando, figura de convergência você já conhece. Então o dólar para mim aqui é uma moedinha, seja para cima R$ 5,488, seja para baixo R$ 5,383. Da forma que está aqui, absolutamente zero de direcional, apesar da alta. No gráfico de 5 minutos, aí não, esse aqui está mais fácil, essa aqui você já conhece, mercado sobe, mercado lateraliza, mercado sobe, dólar é altista no intraday. E o que o operador deve fazer quando ele está diante de duas verdades? Você tem um gráfico congestionado, que é o de 60 minutos, com uma região de lateralização, e ao mesmo tempo um gráfico de 5 minutos que sugere uma pegada de alta pelo envelope positivo que foi confirmado. Subiu, lateralizou, subiu. Quando o operador vê com dois gráficos, duas verdades distintas, ao trocar a metodologia de 5 para 60 minutos ou vice-versa, como é que ele deve agir? Ele não age, ele simplesmente não espera. opera. Ele simplesmente aguarda. Por exemplo, no intraday eu uso 4, 60, 15, perdão,
Diário 60, 15, 5 minutos. Eu uso 4, eu chamo de mosaico. Os 4 tem que se conversar. Se eu tenho uma dissonância em qualquer um, aguardo. Você tem 7 horas de pregão. Então você aguarda o melhor momento. Interessante, Coutinho. Então, assim, você só opera quando os. Como é que são as metodologias? Mosaico. 5 minutos. Mosaico é diário 60, 15, 5. Diário, 60, 15 minutos e 5 minutos. Você só monta uma posição quando esses 4 gráficos sugerem a mesma verdade. Isso. Se um desses 4 gráficos não sugerir a mesma verdade, você prefere observar e aguardar. Perfeito, isso aí tá lá no curso, módulo 5. Interessantíssimo, Coutinho. Quando é que tu vai divulgar o teu curso aqui, garotinho? Tem uma legião querendo fazer? Quase, tá no forno. Tá no forno? Tá no forno. Tá bom. Quero só ver, hein? Pra gente vender bem aqui na nossa bancada, na programação da TC News. Muita gente acompanha o Coutinho. É o caso do José Lacerda. Quem mais, ó? Tem o Barata Voa dizendo assim, o Coutinho tá com moral, ele acertou a NVIDIA também. No Momento Iboa a gente aprofunda a NVIDIA. Olha aí os aplausos do auditório pro Coutinho. Não dá pra acertar todas, né, Coutinho? Mas quando acerta bonito assim, tem que aplaudir de pé. Foram 2 racionais que o Coutinho chamou pro peito mesmo e tá colhendo os frutos a essa altura. O Moita Trader também tá por aqui. Coutinho é fera! Orgulho do Timão! Mas que Coutinho você tá falando, garotinho? O nosso aqui torce pra que time no mundo do futebol? Eu não gosto de futebol, mas eu falo pra todo mundo que assim, como meu pai gostava do Atlético Mineiro, então Você vai pro Galo. Eu vou pro Galo. Entendi. Mas qualquer um que ganhar pra mim eu tô satisfeito. O Moita Trader, se depender dele, você é corintiano. Tá dizendo que você é fera e é orgulho do Timão. Então pronto. 10h07, inclusive o seu xará voltou pro Vasco, né? O nosso Coutinho, Felipe Coutinho, está de volta ao Vasco. Daqui a pouquinho tem a Central TC Investimentos, amigos. Um super abraço pro Edson Figueiredo, pro Newton Barros, pro Felipe Hardman e também para o Gabriel Xavier. Sensacional. Agora é o seguinte, ó. 10 horas com 7 minutos. Moeda americana, falamos, repercutimos. Curva de juros pedindo 7 pontos base. Vamos falar. O Ibov agora, ele parece muro. O Ibov tá caindo 0,07%. Foi uma correção ontem tão sem vergonha, né? Vamos combinar, vai? A queda de 0,16, aquela coisa, corrige, finge que corrige. O volume projetado, por enquanto, é de chorar, né? A gente tá falando de 6 bilhões de reais. Mas, claro, não temos nem 10 minutos passados das 10 da manhã. Vamos aguardar um pouquinho mais. O fato é que o Ibovespa tá no 0 a 0 praticamente, 0,02% de alta ou de baixa agora, 129.080 pontos. Mas eu separei os papéis que já estão se movimentando, saindo de leilão. Vale, por exemplo, amigos, está na mínima intradiária, tem a digestão da prévia operacional, tem os ruídos relacionados à governança corporativa. Agora se fala em Dário Durigan para substituir Eduardo Bartolomeu. Ele é entendido pelo mercado como um nome muito colado ao governo. Logo, espera-se que a governança corporativa de Vale apresente menos blindagem do que deveria. Pelo menos essa é a leitura que me permito constatar sob a luz da mínima intradiária que acomete Vale 3 num recuo de praticamente 1%, R$ 61,73. Mas não bastasse tudo isso, tem a tonelada do minério de ferro caindo hoje lá em Singapura, um recuo próximo aos 2%. O Diego já pode atualizar inclusive essa fotografia. Vamos para a Vale, tá na tela para vocês, ó. Houve uma queda, depois uma lateralização, aí o envelope de baixa foi quebrado. Não houve a confirmação do envelope de baixa. A gente teve uma quebra desse envelope de baixa com uma escadinha de alta bonita, que no entanto agora apresenta a devolução. E este candle do dia, que é um candle vermelho, está ensanduichado por 2 regiões relevantes, Coutinho, e vai se aproximando mais do suporte nessa linha amarelada. Você traz pra gente o racional de Vale 3 no momento em que o papel toca exatos R$ 61,71. Pois não, Coutinho? Então vamos lá. Valecita Recordar e Viver foi compra no 6201. Essa compra eu cancelei ela ontem por causa dessa lateralização e toda essa análise que o Léo já fez. Cota 6175, objetivo 6145, Vale começa a se tornar baixista, né? Ou seja, o envelope já está desenhado, como o Léo mesmo falou. Eu tenho um cai, tenho lateraliza, tenho cai. Tocou no 6145 num candle muito longo, que foi basicamente o candle de ontem, que é mais volatilidade do que direção. Hoje não. Hoje ele pega, reassume a questão da direção e vai fechando. 6172, quem está comprado fica mal comprado. 0,51 de vol vai te dar mais ou menos 0,70, 0,75 de stop loss. 10 horas, 10 minutos. Esse é o Marcelo Coutinho ao vivo conosco. Na ponta oposta, já que o Ibov tá numa briga enorme para ganhar a direção, tá num 0 a 0 constrangedor, não tem direcional claro.
A gente tem, ó, nos papéis que mais estão entregando pontos para o Ibov, Prio 3. Prio 3 entrega 25 pontos para o Ibovespa, sobe 1,08%, está em 45,94. A tão comentada Prio, o Marx invariavelmente atualiza os seus racionais diante da operadora de petróleo, a Junior Oil. E aí, Coutinho, graficamente dá para dizer o que de Prio? Eu tô vendo aí, ó, um sobe, lateraliza, sobe, houve a confirmação de um envelope de alta e agora a gente chega nesse triângulo lateral que você está traçando. Que tipo de dinâmica um desenho gráfico como esse sugere para o operador de mercado, Coutinho? Vamos lá, você tem um envelope de alta, você tá certo, né? O mercado sobe e o mercado lateraliza. A figura, contextualmente, ela é altista. Então, se você tá comprado em Prio, você tá bem comprado, até aí tudo bem. Só tem realmente aí a questão do triângulo, né? Porque você vê que a lateralização em si, ela não é certinha, ela não é regular, ela vai convergindo, né? E essas figuras de convergência, elas são ruins, porque elas tardam, e aí você tem o problema do efeito do tempo. E, eventualmente, a medida que ela afunila com destino ao vértice, ela tende a sair de forma mais explosiva. Então, se você está comprado em Prio, a priori, está bem comprado, cota 4592, 38 de vol, vai te dar aí 60, 65 centavos de stop loss. Não é papel de entrada, não compraria, faria manutenção. Eventualmente, se você quiser comprar Prio, 4686 é o seu número. Eu aguardaria um pouquinho, deixaria a Prio sair dessa congestão, pegar um direcional, o gráfico de Petrobras tá basicamente o mesmo, para ver para que lado esses caras vão. Marcelo Coutinho, ao vivo conosco, daqui a pouquinho o Diego Kerber tabela com ele, vou em instantes convocar o primeiro destaque do nosso Guto Cerávulo, direto da Central TC Investimentos. Amigos, 10 e 12. Vamos lá, agora esquecendo pontos, olhando apenas para a variação percentual. O papel que mais cai neste instante dentro da Bolsa Brasileira é o papel de Fleury, 1,21% de recuo, R$ 15,51. O que mais sobe é Usiminas. Lembre-se que há um rotation no segmento do minério de ferro. Claramente isso está acontecendo. Gerdau ontem já foi beneficiado, Usiminas passa a ser beneficiado agora, diante da saída de alguma força em Vale e recolocação em outras empresas do mesmo segmento de atuação por parte dos operadores que não querem se desvencilhar do segmento de mineração, do segmento do minério de ferro, pessoas que querem se manter dentro do quarteto. Vamos lá, Coutinho, então pela ordem aqui, FLRY3, depois Usim 5, Fleury no começo de conversa. Desenho gráfico, eu vejo aí também o envelope de alta confirmado. E agora? Agora eu acho que eu não preciso mais estar no programa. Não vem com essa. Eu tô fazendo o seu curso aqui, garotinho. Tô fazendo o seu curso. Eu tô curioso porque tá numa linha de resistência relevante agora. Se quebrar é boa notícia, hein? Se quebrar é boa notícia. Você tem um SOP, um lateraliza mais longo, e você tem, no curto prazo, um sobe, lateraliza mais curto. Você tem dois envelopes de alta. Então quem tá comprado em Fleury tá bem comprado. Volatilidade 0,19, então stop loss na casa de 0,35, 0,40. Posso dar uma fibada se você eventualmente quiser enxergar um pouquinho de objetivo. R$16,01 é o objetivo. Você tem mais 40 centavos de upside. É só manter. Compra não é o melhor ponto, pode ser. Eventualmente, para mim, mais um ativo de manutenção. Você tem mais 40 centavos para poder surfar aí nessa alta. Excelente, Coutinho. Sempre aprendendo contigo. Vamos agora para a ponta oposta. O papel que mais sobe é a Usiminas, Usim 5. Mais um destaque do Coutinho pra gente aqui. Bora lá, colocando esse cara, já tá fibado. Deixa eu só ver se esse fibo aqui ele ainda vale ou ele é antigo. Ele já é antigo, posso eliminar ele, mas posso usá-lo na verdade. Olha só, cai, longa lateralização e aí ele cai. Aí ele faz um movimento de correção e ele sobe, lateraliza. Nota que ele lateraliza no mesmo ponto. Então eu tô mantido ali com uma resistência a R$ 8,19. A figura, eu já saí lendo um pouco tendência, já saí da tendência de baixa, já estou na tendência de alta, agora sim, agora eu vou limpar esse cara. E aí eu posso pegar e posso refibá-lo. Então eu tenho agora um rompimento de R$ 8,21, cota 28. O objetivo desse cara, R$ 8,96, está com 13 de vol. O teu stop loss vai estar na casa de 25 a 30 centavos. Compras não é o melhor ponto, mas ok. Para mim, surfaria esse cara, cola o stop, empurra, objetivo primário 96. O único cuidado que você tem que ter é aqui, ó. No 38 ele deve dar uma seguradinha, porque você tem uma resistência antiga.
10h15. Agenda. Coutinho, opa, agenda é produção industrial americana. Vamos congelar o raciocínio, já retome. Na sequência tem Guto Cerávulo. Não para a dinâmica de cobertura. Diego Kerber. Além de produção industrial, também o Barkin finalmente começou a falar. Tava previsto as falas dele para as 10, mas na sequência eu falo dele. Primeiro, produção industrial na base mensal no mês de junho veio em 0,6%. O dobro da magnitude de alta que se esperava, de 0,3%. E a leitura anterior também teve uma revisão. Antes tinha sido registrado 0,7% de avanço, agora foi revisado para cima, para 0,9%. Portanto, a última leitura foi mais forte do que anteriormente registrado e também o número atual veio bem mais forte, o dobro da magnitude de alta do que o consenso antecipava. Na variação anual foi 1,6% de avanço, bem diferente da leitura anterior de 0,1%. E em relação às falas, o que a gente pode trazer para o público? Afinal de contas, Thomas Barkin finalmente começou a mencionar algumas informações. Pois não, Diego? E só uma fala foi destacada nos agregadores de notícia internacionais, como é o caso do Financial Juice. Basicamente o Barkin falando que a expectativa de uma recessão que ser necessária para desacelerar a inflação não se concretizou. Ou seja, ele está dizendo que uma recessão econômica nos Estados Unidos não é mais necessária para essa desaceleração da inflação, que isso já está acontecendo, mesmo sem precisar de uma queda da atividade econômica americana. Bom, vamos lá. A digestão que o pré-mercado americano oferece neste instante é de um VIX em 6% de alta. Ele estava alto desde o início do programa. Tenhamos aqui a referência, já estava subindo 5% desde o início. Mas volta aos 14 pontos, chama a atenção. É um movimento de forte realização lá nos Estados Unidos, que a gente vai dimensionar adequadamente no momento IBU. Os yields de 2 e de 10 anos estão pedindo em média 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. E o DXY está praticamente nos 103.700 pontos cravados. É um recuo de 0,51, mas vale registrar, já caiu mais. Nós chegamos a flagrar 0,65, quase 0,70% de recuo um pouco mais cedo. Isto colocado, vamos fazer aqui uma rápida análise, não é? Olha só, de um lado, quando eu digo que as vendas da indústria avançaram o dobro do que se imaginava, se esperava 0,20, veio 0,40, eu estou falando que do ponto de vista fiscal, isso é mais interessante, eu gero mais arrecadação, eu posso diminuir um pouquinho a trajetória tão problemática da dívida pública americana. Eu estou dizendo que em termos de consumo, renda, isso aqui é uma boa notícia. E eu estou dizendo que do ponto de vista inflacionário, eu também sustento uma atividade mais aquecida do que a imaginada. Quando eu vou para a produção industrial em si, não as vendas da indústria, mas a produção industrial em si, o texto é o mesmo. Nós saímos de 0,9 e não chegamos a uma desaceleração tão robusta na faixa do 0,30, mas chegamos a 0,60, o dobro do que o consenso imaginava. É uma produção industrial forte, só que aquela história que eu convido vocês invariavelmente a pensar junto comigo. Se eu tenho uma demanda aquecida, não é mais interessante que a minha capacidade produtiva seja superior ao consenso, a fim de acomodar essa demanda mais aquecida? Não é isso que vai ser menos inflacionário? Uma produção industrial mais forte? Só que tudo é uma questão de embalagem. Eu também posso olhar para essa fotografia e dizer, olha só, a produção industrial está bem maior, é uma economia mais aquecida, o potencial inflacionário ainda mais elevado. O fato é que a leitura do mercado dá meio que de ombros para essas evidências. Pelo menos dá para dizer que as principais personagens ali do pré-mercado americano na tabela da volatilidade mantiveram a toada. Tanto a curva de juros com os yields de 2 e de 10 anos pedindo mais prêmios, quanto o VIX já estressado ficou só um pouquinho mais, quanto o DXY ainda baixo, 0,50% de recuo. Temos 10 horas com 19 minutos. E aí, pra onde eu vou agora? Eu ia comentar de Usiminas, o Diego tem um complemento que eu achei legal o desenho gráfico de Usim 5. E aí tem o Guto Cerávulo também. Rapaz, estamos cheio de coisa aqui, o Diego tem complemento. Pois não, Diego? Mais falas do Thomas Barkin, nenhuma que tá chamando muito a atenção, mas em um ponto ele fala do mercado de trabalho americano, dizendo que as empresas estão relutantes em demitir aos seus funcionários e alguns setores ainda têm escassez de mão de obra. Então ele já tinha falado da inflação, que ele inclusive reforça que caiu novamente no último trimestre. Então ele fala da inflação que está caindo mesmo sem ter uma recessão econômica americana e da mão de obra, né, do mercado de trabalho americano, que ele diz que segue forte e que as empresas estão relutantes em demitir. 10h20, obrigado, Diego. Então, só sobre o gráfico de Usiminas, que a gente vai voltar a dar uma olhada, por que ele me chamou a atenção? Eu achei curioso, e aí eu chamo o nosso Guto Cerávulo. Porque veja só, você tem, vamos começar lá do canto superior esquerdo, ó. Você tem uma queda, uma lateralização e uma queda, portanto o envelope de baixa confirmado. No entanto, nós estamos diante e
Eu não lembro disso ser muito comum. Nós estamos diante de um iminente envelope de alta, logo depois do envelope de baixa. Por isso que eu queria te ouvir sobre o quão raro é isso. Agora a gente teve um sobe, me parece que estamos num lateraliza. Se nós tivermos um rompimento dessas resistências e um novo conjunto de sobes, ironicamente nós vamos sair de um envelope de baixa confirmado para um envelope de alta confirmado. O que isso significa? Isso significa que você chegou numa região que se chama acumulação. Então eu vou dar um zoomzão. E aí eu vou colocar, melhor, no semanal ficar mais limpo. Então tá. Quando você tem uma reversão de tendência, ou seja, o mercado ele muda quando ele muda os seus topos e fundos. Quando você termina um envelope de baixa, aí você pode ter ou um novo envelope de baixa ou um pivô de baixa. Quando isso muda, ou seja, quando topos e fundos deixam de ser descendentes e passam a ser ascendentes, como é no caso aqui, você tem uma figura que era baixista, que se torna, lembra do bouncing? Olha só aqui, em junho, entre os dias 13 e 17. Vou dar um zoomzão. Então tá. Ele cai, ele lateraliza e ele sobe. Então isso aqui se chama bouncing. Isso daqui é a reversão do que você leu corretamente. Cai, lateraliza, cai. Aí ele deu uma leve lateralizada, mudou de tendência. Ele sobe, lateraliza, sobe. Essa região se chama acumulação. É onde você lê a parte de entrada. Na verdade, é a primeira análise que você faz quando você vai ver se você está numa região de compra ou numa região de venda. Então, o que você está enxergando aqui, o que aconteceu, na verdade, entre 13 e 17 de junho, foi uma reversão. Coutinho, direto e reto, eu peço paciência para o Guto, ia chamá-lo agora. Nós estamos atrasados aqui no cronograma, mas o mercado se impõe. A curva de juros está pedindo 11 pontos base a mais nos prêmios. O dólar foi buscar máxima em 0,82% de aceleração, R$ 5,478, e o Ibovespa foi buscar mínima nos 0,18%, já operando abaixo dos 129 mil pontos. Temos agora o Indifut na mínima também, recuando 0,40%, 129.815, e o dólar vai na máxima de novo, R$ 5,479,5. Então assim, a dinâmica vai sugerindo um tempero mais salgado aqui para quem estava comprado ou no kit dos comprados em ações. O Diego Kerber está apurando no paralelo se de Brasília saiu alguma novidade. E o Coutinho fala do gráfico de 5 minutos ou da metodologia que ele preferir para o dólar e para o índice. Pois não, Coutinho? Então vamos lá, deixa eu dar um zoomzão nesse cara, trago ele para momento presente. Índice do seu lado esquerdo, gráfico de 5 minutos. Então vamos lá, então o que a gente tem? A gente tem uma figura de convergência, é o mesmo desenho de Uzi Minas, pessoal. Olha só, o mercado foi subindo, tangenciou 130, 650 e agora faz topos descendentes. Eu tenho um suporte. O suporte no gráfico de 5 minutos do índice prevalece. Ele colocou errado, agora ele foi certo. Aí ele foi errado de novo. Pera aí que eu vou ter que dar um zoomzão nesse cara. Quem sabe faz ao vivo e passa vergonha ao vivo. Agora ficou bonito. 129,730. Esse é meu suporte. Então nota, eu vou lá já. Inclusive 129,780. O mercado vai caindo de forma a fazer o que a gente chama de um triângulo de convergência. Eu tenho uma paralela e tenho topos descendentes. Então ele vai afunilando, já vai morder o 730. Mordeu o 730, confirmou um pivô de baixa. Então no intraday eu já tenho, inclusive, uma figura baixista para o índice, com dois suportes, 790 e o 730. Já no caso do dólar, faço o mesmo trabalho. Olha só, o dólar tinha um envelopezinho que a gente falou minutos atrás. Posso refibá-lo como envelope ou como pivô. Vou fazer como pivô, que é mais rápido. O dólar atinge R$ 5,478 e dupla confirmação. Duas linhas no mesmo ponto. O dólar deve subir a R$ 5,488, então permaneça comprado no dólar, permaneça vendido no índice. Dólar no 88 você zera, o índice vai dar venda no 730, já deu. Objetivo do índice, 129,445. 10 horas, 24 minutos. Amigos, fizemos a nossa ronda paralela, Diego Kerber e eu tabelamos aqui. Deixa eu mostrar para vocês uma manchete que está repercutindo no Infomoney. Coincide que tenha ganhado corpo nos últimos 6 minutos, embora ela repercuta a matéria original, que saiu na faixa das 5 da manhã. Então, primeiro, e aí você sabe que o mercado muitas vezes aguarda o à vista para efetivamente precificar os fatos de mais cedo.
essa é a manchete que nós encontramos enquanto seguimos apurando no paralelo se há alguma novidade em Brasília diante dessa reunião do Lula com o próprio Haddad. Fazenda estuda... Oh, meu Deus. Ai, sai daqui, garotinho. Fazenda estuda mudar atribuições do Banco Central e da CVM nos moldes do Reino Unido, diz jornal. De acordo com o Valor Econômico, a proposta era defendida desde o início da gestão, mas ganhou corpo agora por causa da discussão da PEC que amplia a autonomia do BC. Inclusive, a expectativa é que a CCJ faça a votação do texto a respeito da PEC que amplia a autonomia do Banco Central hoje. Então, ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos para a matéria original. Tá aqui, ó. Fazenda planeja transformar BC e CVM em superreguladores do mercado. Vamos ver se aqui pode existir algum risco na percepção do mercado que justifique essa deterioração. O Ministério da Fazenda estuda uma proposta para introduzir no Brasil o chamado modelo Twin Peaks, levando o Banco Central e a CVM a virarem superórgãos reguladores que ficariam responsáveis pelo monitoramento, regulação e supervisão do mercado financeiro, dos mercados de capitais, de seguros e até de previdência. Amigos, eu não estou vendo aqui nada do ponto de vista da governança ruim. Vamos dar uma sequência aqui na leitura. Eu tô vendo o empoderamento do BC e da CVM para fazer aquilo que, em tese, eles devem. Esse modelo não mudaria em nada a autonomia operacional do BC, tá aí, já estabelecida em lei. Segundo apurou o Valor, a proposta já era estudada desde o início da gestão Haddad, que trabalhava para colocá-la em prática somente a partir do 3º ano do mandato. Mas agora ganhou corpo em meio à discussão da PEC, que tenta garantir a autonomia financeira do BC. A ideia já foi compartilhada com alguns senadores. A Fazenda se espelha no modelo britânico, onde um órgão é responsável pelas atividades de regulação e supervisão prudencial do mercado financeiro, de capitais e de seguros, enquanto o outro cuida da supervisão de condutas e da proteção dos consumidores nos mercados. Atualmente, no modelo brasileiro, BC, CVM e a SUSEP atuam em ambas as frentes, o que, na visão da Fazenda e de especialistas, cria uma sobreposições de funções e impede uma atuação mais firme dos órgãos na supervisão sistêmica e no monitoramento de condutas irregulares. Amigos, não consigo encontrar aqui um ângulo que sugira uma leitura negativa dessa manchete, perdoe. Me parece que o saldo é positivo, do ponto de vista da regulamentação, da supervisão, do aperfeiçoamento, da sofisticação do mercado de capitais do Brasil, sob a luz de um Banco Central que preserva sua autonomia e está mais empoderado, estimulado, incentivado, encorajado a olhar com lupa para o mercado de capitais no país, junto à CVM. Vamos ver, mas é a última manchete que a gente encontrou nesse contexto Fazenda e repercussão. Nós temos aqui, ó, o glorioso... Deixa eu ver aqui. Rafael Meschini, o Cryptos Beats. Tem gente concordando comigo aqui, também não vejo risco, Léo. E tem gente enxergando que vê risco. Coloquem no chat qual o risco que vocês estão vendo. Com a CVM mais empoderada e o Banco Central mantida a autonomia, mais encorajado a regular o mercado de capitais. Queria entender, se vocês estão enxergando riscos aí, mandem no chat pra gente organizar aqui as ideias. Bom, são 10h28, amigos, nós estamos mais atrasados do que, sei lá, a analogia que você quiser. Deixa eu convocar o Guto Cerávulo, que tá na ponta da conexão, agradecer a paciência do Guto. O noticiário se impôs aqui hoje, Guto. Vamos contigo então, os destaques que você separou, meu amigo, por onde vamos, quais são as oportunidades na Central TC Investimentos. Bom dia, Leozinho, bom dia a todos da TC News. Leozinho, a voz do mercado. A operação é um financiamento em Banco do Brasil, tá? Banco do Brasil... Cara, brigando na resistência, tentou romper ontem, não conseguiu, hoje é a mesma coisa. Então tá valendo a pena financiar, tá numa grande lateralização. Pode chamar o Coutinho também para fazer análise. É comprar Banco do Brasil e vender a opção BBAS H566. Você vai comprar a ação por 27, vender a opção por 0,58, mesma quantidade, seu custo fica em 26,41. Se no vencimento ficar acima do strike dessa opção, que é 27,17, você ganha 2,88 e você tem uma proteçãozinha. Se cair ali, né, ficar brigando na resistência, você que já tem, você tem uma proteção de 2%. Leozinho, já sei que o tempo é curto, eu já quero pegar e fazer só uma alusão aqui, é o seguinte. Bora. Turma, por que eu gosto tanto de financiamento, tá? Olha só, fiz uma continha, quando eu falei ontem, né, que 3 anos você consegue dobrar o patrimônio. Seguinte, se você conseguir manter uma média de 94%, ou seja, 1,95%, em 3 anos você dobra o patrimônio. Leozinho, só pegar um mercadinho bom,
pagando dividendo, fazendo a venda coberta, que você consegue dobrar o patrimônio sim, em 3 anos e de forma muito conservadora, tá? Lembrando que fica para um próximo assunto, né? Que você tem que controlar a delta, tem outras coisas importantes, mas o que eu quero chamar a atenção é para essa continha que está aqui na telinha, tá? 1,95 em 3 anos você dobra o patrimônio. Eu acho que é uma operação excelente para quem está começando. Cara, é uma das que eu mais gosto aqui no mercado financeiro. Com você, Leozinho. 10 horas 30 minutos, Guto Cerávolo, obrigado, irmão, sobretudo pela objetividade, trazendo os seus highlights e complementando a nossa cobertura do mercado à vista. 10h30. E já é o gancho pra gente se despedir do Guto, acionar o Coutinho novamente, primeiro com a repercussão da porta pra dentro. Nós temos um dólar avançando quase em 0,90, R$ 5,480. A curva de juros está pedindo 9 pontos base e meio a mais nos prêmios. E o Ibovespa vai recuando 0,21%, 128.839 pontos. Temos que falar desse dólar e já é a transição para o momento Ibu. E aí, em relação à moeda americana, resistências relevantes foram rompidas, Coutinho? Bora, vamos colocar lá no gráfico de 30 e vamos voltar para aquele trade que a gente chamou. Então vamos lá, rompeu R$ 5,478, que eu tinha comentado, o objetivo R$ 5,488, duas resistências, então já faz aqui inclusive uma figura de reversão, tá comprado no dólar no intraday, cola o stop, ameaça fazer um bouncing, já começou a devolver, eventualmente, se você pegou toda essa rampada desde as 9h45, coloca no bolso e manda uma caixa de Copenhagen para nós. No caso do índice, eu cantei para vocês 129.790, absolutamente o mesmo raciocínio. Olha só, no gráfico de 5 minutos, fez uma figura de reversão, uma ilha, agora devolve. Da mesma forma, quando você tem esse movimento, quem pegou a queda a partir das 10h15 e foi colocando, quando você vê essa reversão, é momento de estopar. 145 pontos de volatilidade, nota que o stop está longo no caso do índice, no caso do dólar, 6 pontos de vol, você também estaria na casa de 7 a 8 pontos de stop. Obrigado, Coutinho. No oferecimento de Ibu, os próximos minutos da nossa cobertura levam você aos Estados Unidos. Vamos à abertura do mercado à vista por lá. Olha, o DXY pouco mudou, nós temos 0,48% de recuo, é uma moeda americana mais fraca ante os pares. Também vale destacar que o VIX deu uma arrefecida, subia 6%, agora 4,3%, está abaixo dos 14 pontos, 13,77% é o que a gente vê no placar. Os yields de 2 anos pedem 4 pontos base e meio a mais, 4,46% é o retorno médio anual, e os yields de 10 estão avançando 2 pontos base em 4,17%. O Diego monitora Dow Jones, S&P, Nasdaq, lembrando que Dow Jones ontem conseguiu máxima histórica, o S&P também, pois não, Diego? Pois é, e o Dow Jones segue avançando nesta abertura do mercado americano, 0,03% de alta, 40.965 pontos. O S&P 500 cai 0,98% aos 5.611 pontos, enquanto o índice Nasdaq, depois de ter já começado com uma queda significativa lá no pré-mercado americano, segue caindo com força, 1,66% de recuo, Nasdaq nos 18.201 pontos. Obrigado ao Diego. O Thomas Barkin há pouco mencionou, estou aberto à ideia de que os juros não são tão restritivos quanto se pensa. Uma fala mais hawkish por parte de Thomas Barkin para a gente fechar o tempero dessa abertura do mercado à vista nos Estados Unidos, relativizando o patamar restritivo que tem sido tão denunciado por alguns dos agentes de mercado. Não dá, com essa taxa de juros não dá. Para o Barkin, ela ainda não é tão restritiva quanto se propaganda. Nós temos 10 horas com 34 minutos. Coutinho, Dow Jones, S&P, Nasdaq. Depois direto para a Nvidia, dada a correção mais encorpada pela qual os papéis estão passando. E aí, meu amigo, o que a gente pode dizer em relação aos 3 índices acionários? A informação. Então vamos lá, Dow Jones segue em movimento altista, abre abaixo, continua subindo, cota 41.008. Agora o objetivo desse cara é 41.618. Então, Dow Jones não muda nada. Nasdaq muda a figura completamente. Olha só, eu tenho uma lateralização e eu vou perdendo um fundo. Eu tinha um fundo na casa de 18.234. Esse cara me abre a 18.190, ou seja, ele abriu abaixo do meu suporte. Lógico, pode subir durante o dia, acabou de abrir, a gente aguarda, mas começa a descaracterizar o meu envelope de alta em Nasdaq e o mesmo vale para S&P 500. O mercado abre também abaixo do meu suporte,
5,616 cota agora, subiu um pouquinho. Então, nota como o mercado descolou. Eu tenho o Dow Jones com um direcional, tenho o Nasdaq e S&P 500 com outro direcional. Nasdaq eu já venho cantando na questão da desaceleração das high-techs. Hoje cai muito, ou seja, já abre a menos 1,65. Então, ficar atento. E a gente pode dar uma pulada, se quiser, já direto para a NVIDIA. Bora lá, NVIDIA tá lá. Então, NVIDIA, mercado com pivô de baixa já desenhado, né? Então aí a brincadeira lá do relatório, mercado cai, mercado corrige, mercado cai. Então, os $150 aí projetados para NVIDIA vai ficando mais longe. Cota $121, tem um suporte último a 118. Se NVIDIA romper o 118, eu tenho espaço aberto a 104. E nota que eu não tenho nenhum suporte relevante no meio do caminho. Então a queda de NVIDIA a partir de $118 realmente abre um espaço de menos 12. Então fica atento para você não ter nenhum susto. Se está comprado, começa a cada vez mais ficar mal comprado. E a partir de $118 você vai estar pessimamente comprado. Tá aí o raciocínio do nosso Marcelo Coutinho, Dow Jones, S&P, Nasdaq e também NVIDIA. Atenção, dólar chama o Diego Kerber. É isso, dólar? Waller, quase, me perdoe. Foi praticamente um sinônimo. Waller, pois não, Diego? Vamos com Christopher Waller, que está falando neste instante e já começa com... Não vou chamar de bomba, né? Mas vou chamar de alguns estalinhos. Por quê? Diz que o momento de cortar juros está se aproximando com base na análise de cenários atuais nos Estados Unidos, cenários potenciais inclusive. Ele diz que o Fed está se aproximando do momento em que o corte na taxa básica de juros será justificado. Ele afirma que o cenário otimista é de mais dados positivos sobre a inflação, o que pode significar cortes nas taxas de juros em um futuro não muito distante. Sabonete, né? Não tá cravando data nenhuma, mas chama atenção porque o Waller é sim classificado como um membro do Federal Reserve mais hawkish, mais duro. Portanto, ele falando isso, dando essa abertura de que está cada vez mais próximo o momento de corte de juros nos Estados Unidos, e isso que tem chamado a atenção. Ele fala que este é um cenário otimista, né, de dados positivos de inflação, que pode gerar um corte mais cedo por parte do Fed. O segundo cenário, provavelmente, que na visão dele é o mais provável, na verdade, diz que são dados de inflação desiguais no futuro, mas que ainda mostram progresso, e isso tornaria um corte nas taxas em um futuro próximo mais incerto. Então, ele está trazendo alguns cenários. O terceiro dele, com mais baixa probabilidade, é um ressurgimento significativo da inflação no segundo semestre do ano. Aí, seguindo aqui nas falas dele, ele está falando aqui ao vivo, digamos assim. Então, eu estou falando o que está surgindo aqui. A oferta e a demanda por mão de obra finalmente chegaram a um equilíbrio, então também falando do mercado de trabalho, e diz que no momento não vê mais risco de desemprego do que há muito tempo. Ele também afirma que o crescimento moderado do consumo pode continuar no segundo semestre, porque os dados de renda pessoal estão se mantendo. Então, ele vai seguindo no racional, mas o que chama atenção é ele falando que está se aproximando o momento de corte de juros pelo Federal Reserve e falando desses três cenários dele, né? Ele diz que o mais provável é que venha dados conflituosos, digamos assim, de inflação no futuro, o que pode tornar essa data do início do ciclo de afrouxamento monetário nos Estados Unidos mais incerto, Léo. Boa, vamos ser objetivo. Então, o que ele está dizendo é, o momento de corte de juros nos Estados Unidos está se aproximando, ele não quer cravar a região, o momento específico em que isso vai se dar, mas ele acena para um caldo que favorece corte de juros nos Estados Unidos. Essa é a informação que você precisa ter do outro lado. E por que ela é relevante? Porque o Waller é classificado como mais hawkish. Ele é uma voz associada a uma pegada mais rigorosa na condução da política monetária americana. Tendo isso em mente, vamos à repercussão, se é que houve. Olha, dá para dizer até que sim. Os yields de 2 anos arrefecem os pedidos de prêmio. Nós temos agora 3 pontos base a mais, não 5 pontos base a mais como tínhamos agora há pouco. Os yields de 10, por sua vez, estão pedindo 1 pontinho base a mais. O VIX abandonou os 6, o 5 está na iminência de abandonar os 4%. O DXY segue caindo agora 0,55%. E o Diego tem complemento. Tem o complemento com os índices acionários americanos, Léo. E agora o Dow Jones vai incorporando aos poucos o viés altista, sobe 0,13% agora. O S&P não mudou muito, 0,93% ainda de queda, enquanto o Nasdaq recua 1,70%. Olha aí, meu caro Marcelo Coutinho.
mais uma sinalização para um iminente início de ciclo de corte de juros. Você fala. Então vamos lá. Quando eu olho nos índices, e é engraçado, né? Pra você ver como a coisa muda, né? A gente tava falando, e a gente vem participando do programa, né? Então era um corte de juros, eram dois, era setembro e dezembro, tal. Antecipa-se, postecipa. Você vê como o mercado muda. Hoje eu li, por exemplo, fazendo um parênteses rápido de Brasil, de um possível aumento da taxa Selic. Então esse é o mercado que muda toda hora, é o mercado que você tem que estar sempre adiante. Nota o descolamento das bolsas, então eu volto aqui na questão dos índices. Olha Dow Jones com viés absolutamente altista, olha Nasdaq e S&P fazendo esses tipos de recuo, abrindo com gap. Então assim, ficar bastante atento, a gente tem a questão do Trump agora, o final do ano tá aí, né? Então a gente vai ter seguramente um mercado extremamente volátil. Então tem que escolher, né, acompanhar bastante a TC News para escolher de forma precisa o que a gente vai fazer até novembro. 10h41, obrigado meu garoto. Atenção Coutinho, a gente separou alguns highlights corporativos. Um que toca em Tesla, que vai chamando muito a atenção, tem um barulho enorme em torno desse fato aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela e vou mostrar para vocês. É uma matéria que tá chamando a atenção lá na CNN. Musk diz que vai tirar sedes da SpaceX e X da Califórnia. Olha só. Ele disse ainda ontem que está mudando a sede de duas de suas empresas, a plataforma de mídia social X e a empresa de engenharia aeroespacial SpaceX da Califórnia para o Texas, citando uma nova lei de identidade de gênero como a gota d'água. Com essas medidas, o bilionário terá transferido a maioria dos negócios que controla para o Texas. Ele já havia levado a incorporação da SpaceX de Delaware para o Texas no início deste ano. Isso ocorreu após a decisão de um juiz de Delaware invalidar o plano de compensação de 56 bilhões de dólares de Musk, na fabricante de veículos elétricos Tesla, onde é o maior acionista e CEO. Um dos ganchos que mais chamam a atenção nos highlights corporativos dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada em Tesla, já que indiretamente ela foi mencionada aqui na matéria, apesar de o foco desse deslocamento dos seus negócios, no caso de Musk, estar em SpaceX, sobretudo. Vamos dar uma olhada em Tesla que ontem conseguiu avançar, hoje estava devolvendo boa parte e agora está como, Diego Kerber? Caindo 0,29%, Léo, 255 dólares e 80 centavos. Tesla, quando eu olho para o gráfico, eu não me preocuparia, tá? O mercado tá bem direcional e o gráfico tá bem limpo. Então você olha, o mercado sobe, o mercado lateraliza, o mercado sobe. Então Tesla, se você tá comprado, pode permanecer comprado sem problema nenhum. Stop loss sempre com cuidado. Tem um suporte a 235, cota 256. Se eventualmente o mercado corrigisse, você teria sim uma correção longa, mas dentro de um racional altista. Não creio, por causa da formação dos candles, creio mais no rompimento dessa minha resistência na casa de 260 dólares. Manutenção altista, compra a critério, objetivo 296. Direto para Johnson & Johnson, que apresentou lucro de 4,69 bilhões de dólares no segundo trimestre, é uma queda de quase 9%. As receitas da farmacêutica americana somaram 22,4 bilhões entre abril e junho, um crescimento de 4,3% sobre o mesmo período de 2023. E aqui tem um pouquinho do que o diretor-presidente da Johnson & Johnson comunicou em nota. Nossos números refletem o foco em avançar nas pesquisas de remédios de nova geração, o que trouxe resultados positivos de vendas e de lucro por ação ajustado. Retirando os efeitos cambiais, as vendas de Johnson & Johnson no segundo TRI cresceram 6,6% no ano, sem contar o faturamento de vacinas contra a Covid. As receitas tiveram alta de 7,1% no ano. O Diego Kerber tem um highlight sobre o guidance, a visão de futuro da empresa, e fala também dos papéis neste instante. Pois não, Diego? Vamos lá falar então do destaque do guidance de Johnson & Johnson, que é justamente falando da orientação para o futuro, e neste instante foi rebaixado pela empresa para o lucro por ação entre 9,97 e 10 dólares e 7 centavos, abaixo da meta anterior e também abaixo das expectativas dos analistas de 10 dólares e 45 centavos. Quando eu olho para o gráfico de Johnson & Johnson, o gráfico ele é ruim em termos de desenho, tá? Ou seja, tem uma longa lateralização gigante entre 140 dólares e 154. Quando eu trago a momento presente, o que eu vejo? Eu vejo Johnson & Johnson, e aqui eu tô dando um zoom para você, atingir o meu objetivo, 154,08, cota 154,93, com uma possibilidade de venda. Então, o que eu faria, tá?
Como Johnson & Johnson vem transitando já há muito tempo na região de 145 dólares, e aí logicamente depende do ponto que você comprou, esse ponto para mim de 154 dólares já é um ponto de saída. Então, eventualmente comprado, eu já zero imediatamente na expectativa de, tô cruzando numa linha, esse cara pode repicar para baixo e voltar para dentro do canal. Se você não quiser, é a mesma história. Cola o stop, próximo objetivo de Johnson & Johnson, 157 dólares e 86 centavos. 10h45, Coutinho, muito obrigado. A gente se despede de você registrando que essa abertura do à vista nos Estados Unidos contratou, da porta para dentro, uma curva de juros ainda alta, mas menos alta do que agora há pouco. São 8 pontos base a mais nos prêmios. Um dólar que segue salgado, R$ 5,475. E um Ibov na máxima intradiária agora em 0,09%. Você deixa o seu destaque final relacionado ao dólar e ao índice. Embora o volume projetado ainda seja constrangedor por Ibov, 9 bilhões de reais. Pois não, Coutinho? Bom, pessoal, com relação ao Ibov e ao índice, então assim, lateralizado, vou pegar o candle de hoje e os últimos 2 candles, então acertamos na questão do para de subir, agora precisamos ver se lateraliza ou corrige. De novo, o desenho até o momento é de uma lateralização, o que significa que o índice poderia ser altista. Day trade absolutamente volátil, assim, sem direcional para day trade. No caso do dólar, a mesma coisa. O dólar tem o seu objetivo em R$ 5,488. Tá indo para lá. Nota que eu tenho um pivô de alta que pode chegar. Day trade também não direcional. Teria muito cuidado no dia de hoje. Esperar o mercado se firmar. E aí, como eu falei, eventualmente não fazer nada é melhor que perder dinheiro. Coutinho, muito obrigado. Um abraço. Até amanhã. Obrigado, querido. Tchau, Diego. Pessoal, um abraço. A gente se vê ao meio-dia hoje. Vamos junto. É o Coutinho no seu almoço de negócios. 10h47. O Momento Ibu fica por aqui. Você se junta aos 40 milhões de clientes que a Ibu carrega pelo mundo para investir diretamente nos Estados Unidos. E o Alex...